Olá, boa tarde para você. Eu sou o Jonathan Mazini. Seja bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja o que é notícia hoje no mundo. Contagem regressiva. Furacão Florence é rebaixado de categoria, mas mantém autoridades americanas em alerta máximo. E o Japão também está em alerta para a chegada de um tufão de categoria 5. Com ventos de 200 km por hora, este já é considerado o tufão mais poderoso do ano, se estendendo por quase 1.000 quilômetros. Em Portugal, polícia investiga criminosos que torturaram idosos durante assaltos violentos. Reféns são libertados por guerrilha na Colômbia. Medida é esperança para a retomada dos diálogos de paz no país. E a Apple revela as novas versões do smartphone mais famoso do mundo. Faltam poucas horas para o furacão Florence atingir a costa leste dos Estados Unidos. Os efeitos já devem ser sentidos ainda hoje. A tempestade foi rebaixada para a categoria 2, numa escala que vai até 5. Mas as autoridades afirmam que, mesmo assim, os estragos vão ser devastadores. É o que mostra a correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. A NASA registrou mais uma imagem que mostra o tamanho do furacão. São 320 quilômetros de diâmetro. O Centro Nacional de Furacões alertou que o Florence deve causar destruição histórica em pelo menos 4 estados americanos. Virgínia, Maryland, Carolina do Sul e Carolina do Norte continuam em estado de emergência. 5.400.000 pessoas estão em risco. O governo alerta os moradores para que abandonem a área e caminhões dos bombeiros avisam a população de que esta é a última chance para fugir da rota do furacão. Este furacão vai ser como um soco do Mike Tyson, disse um agente da Defesa Civil norte-americana ao tentar explicar a potência do Florence. Estão previstas rajadas de vento, chuvas torrenciais e inundações históricas que podem durar até uma semana. Os efeitos do Florence já devem começar a aparecer nesta quinta-feira. Este norte-americano conta que os avós estão entre os mais de 25 milhões de pessoas na área que o furacão pode atingir. E aqui no Brasil, a repórter Larissa Alvarenga mostra como está a situação dos voos que partem ou chegam dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Oi, Jonathan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos no embarque do Terminal Internacional. Até agora, dos voos previstos no painel, nenhum foi cancelado, pelo menos por enquanto. E a movimentação por aqui é tranquila, normal para o horário. Para se ter uma ideia, por dia são mais de 20 voos que vão para os Estados Unidos que saem aqui do aeroporto de Guarulhos. E nós conversamos com o Itamaraty agora cedo, eles disseram o seguinte, que a rede de consulados está monitorando toda a situação. Inclusive, eles também estão entrando em contato com os brasileiros que vivem lá. Larissa Alvarenga, de São Paulo, para o Mundo Meio-Dia. E claro que muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos também são afetados pela passagem do furacão Florence. É o caso da Ana Carolina, que mora na Carolina do Sul, região que deve ser atingida pelo furacão. Vamos ver. Bom dia, Jonathan. Bom dia, o pessoal aí da Record. Meu nome é Ana Carolina Carne, eu sou corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos, na região da Carolina do Sul. A gente mora na cidade de Greenville, na Carolina do Sul, onde nós estamos recebendo o pessoal que está evacuando da região praiana aqui do estado, que é a cidade de Charleston e Myrtle Beach e região. Como vocês podem ver, minha despensa está completamente lotada. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas na dúvida tá todo mundo comprando água, comida. Aqui na cidade tá todo mundo recebendo as pessoas que evacuaram. Nós aqui recebemos 2 famílias americanas com seus filhos da região de Charleston. Se realmente o furacão chegar na região praiana, que são a 3h30 aqui de Greenville, vai ser devastador os efeitos. A gente realmente reza para que não chegue. Aqui em Greenville, o furacão a gente não acredita que vai chegar, só que vai ter muita chuva e inundação. Aqui é uma região que inunda, né? Ventos fortes, essa coisa toda. Então a gente está aqui preparado, tá todo mundo recebendo, o pessoal que está evacuando, a cidade está completamente lotada, os hotéis, o Airbnb pediu por favor para as pessoas abrirem as casas para poder receber o pessoal que está evacuando,
porque é muita gente e eles não têm para onde ir. Obrigada pela força aí no Brasil. Aqui a gente está todo mundo se comovendo, tá todo mundo se ajudando, tá? Tem alojamento até para os cachorros, para os gatinhos, para os mendigos da rua, todo mundo tem para onde ir. Obrigada, Brasil. Um abraço a todos. A gente agradece a participação da Ana Carolina, deseja sorte para ela e para todo mundo que estiver aí na rota desse furacão. E eu vou conversar agora com a pesquisadora do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, a Ana Ávila. Vê se a Ana já aparece aqui com a gente. Ana, boa tarde para você. Mesmo o Florence sendo rebaixado de categoria, isso ainda pode oferecer algum risco para quem estiver na rota desse furacão? Boa tarde. Sim, exatamente. Ele oferece riscos, sobretudo com relação à inundação. Foi o que esta brasileira acabou de comentar. O furacão, ele na categoria 2, ele é bastante destruidor. Para ter uma ideia, ele está prevista a chegada na costa, na madrugada, na noite de sexta, né? Madrugada de sábado, e ele pode atingir a costa com uma chuva, provocando uma chuva de até 1.000 milímetros, né? E a categoria 2 vai aí em torno de 170 km por hora. A maior preocupação deles lá não é com relação aos ventos, embora seja bastante impressionante o vento, ele vai gerar ondas muito altas, aí 5, 6 metros de ondas, né? E isso faz com que essa água do mar adentre ao continente, porque é uma região com deltas, uma região com rios que vão adentrar ao continente. Então, a água, em vez de vir do continente para o oceano, em função dos ventos e dessa chuva intensa, essa água tende a entrar em direção ao continente, provocando intensas inundações e alagamentos naquela região, inclusive atingindo um pouco mais com enchentes ao norte aí, da Carolina do Norte, indo até perto aí de Washington. Ô Ana, agora por que é tão comum a formação de furacões lá nos Estados Unidos, principalmente agora nesse segundo semestre, hein? Nesse segundo semestre é exatamente a temporada dos furacões, vai até novembro, por aí. É porque eles estão saindo do verão, né? Lá eles estão se aproximando do outono, então eles estão saindo do verão e indo para o inverno. Com isso, as águas do Oceano Atlântico Norte estão bastante aquecidas pelo sol, pela intensidade do sol naquela região, sobretudo agora no verão. Então as águas estão mais aquecidas, 26, 27 graus de temperatura. E é propício a formação dos furacões exatamente nessa época. Então lá para eles é comum a temporada dos furacões. E o Brasil, hein, Ana? Está livre desse tipo de risco? A gente tem algum registro na história? Sim, nós temos registros na história, não com tamanha intensidade como nos Estados Unidos, mas nós tivemos um furacão em 2004 que atingiu Santa Catarina, né, em março de 2004, atingiu Santa Catarina, e existe a possibilidade de que outros furacões possam atingir a nossa costa. Porém, as águas do Oceano Atlântico que banha o Brasil é uma água mais fria. Então, é mais difícil a formação desse tipo de fenômeno na nossa costa. Embora, como eu falei, já ocorreu esse, que foi bastante documentado. No passado, existem algumas suspeitas de formação de fenômenos no oceano, mas que não chegaram a atingir a costa. A gente agradece demais a participação da Ana Ávila, que é meteorologista do CEPAGRE, e contribuiu aqui para a gente entender um pouco mais, né, sobre como são formados os furacões. E olha só, um tufão ganha força enquanto avança em direção às Filipinas e pode atingir o país já no próximo sábado em categoria 5. A população e o governo se preparam para a super tempestade. É o que mostra a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. A tempestade já provoca transtornos. Regiões da capital Manila estão alagadas. Agentes do governo foram convocados e começam a se preparar. O super tufão Mangkhut avança pelo Oceano Pacífico em direção ao norte das Filipinas.
A previsão é que atinja o arquipélago no sábado. Depois deve seguir em direção ao sudeste da China. Com ventos de 200 km por hora, este já é considerado o tufão mais poderoso do ano, se estendendo por quase 1.000 quilômetros. 10 milhões de pessoas estão na rota da tempestade e deverão ser levadas para locais mais seguros. O motorista atropelou pedestres e deixou pelo menos 11 mortos na China. O homem de 54 anos já foi preso. Ele tem antecedentes criminais. Depois de atropelar, o homem teria atacado outras pessoas com uma faca. Ao todo, mais de 40 pessoas ficaram feridas. As autoridades investigam as motivações do ataque, mas não falam em terrorismo. E um homem abriu fogo e matou 5 pessoas no estado norte-americano da Califórnia. Entre as vítimas está a esposa do atirador. Ele se matou logo depois dos crimes que aconteceram em lugares diferentes. A polícia não divulgou a identidade do suspeito. Cerca de 30 testemunhas começaram a ser ouvidas. As autoridades querem saber a relação entre as vítimas. 29 idosos foram amarrados, torturados e agredidos violentamente durante diversos roubos em casas nos distritos de Leiria e Coimbra, em Portugal. Os detalhes você acompanha com a repórter da Record TV Europa, Anabela Benedito. Olá, Jonathan. 29 idosos foram amarrados, torturados e violentamente agredidos durante vários assaltos a residências. Esta quarta-feira, a Polícia Judiciária desmantelou um grupo de 4 homens, entre os 22 e os 28 anos, que cometiam roubos à noite. Os criminosos entravam na casa das vítimas, exigiam dinheiro e bens e, com recurso a bastões e facas, agrediam os idosos. Uma das vítimas, de 85 anos, foi espancada até à morte e um homem de 74 anos continua internado desde julho em estado muito grave. Os 4 detidos vão agora ser presentes a tribunal para conhecerem as medidas de coação. Em Portugal, todos os dias, 5 crianças são vítimas de abusos sexuais. De acordo com dados da Polícia Judiciária, a força responsável pela investigação deste tipo de crimes, até junho foram investigados 885 casos. Estes crimes são, na maioria, praticados por familiares ou também por pessoas próximas aos menores. Os distritos de Lisboa, Porto e Aveiro são os locais do país onde se registram mais crimes. Esta semana fica também marcada pelo início do julgamento de um professor acusado de 500 crimes de abuso sexual a 5 alunas com menos de 8 anos. De Lisboa, Anabela Benedito, para o Mundo Meio-Dia. Assédio sexual que precisa ser combatido, não importa em qual parte do mundo aconteça, né? A BBC traz hoje uma reportagem que mostra o agravamento da crise migratória, principalmente após casos de homicídio envolvendo refugiados na Alemanha. O texto traz dados sobre o tema e mostra o que é fato ou fake em relação ao tema. Entre as informações está a confirmação de 27 imigrantes ilegais que cometeram ou tentaram cometer assassinato no país no ano passado. E o jornal El País fala da prisão de um homem acusado de sequestrar e violentar uma mulher espanhola durante 2 dias na Suíça. A vítima teria sido pressionada a não denunciar o agressor, que tem 21 anos de idade. E ainda hoje você vai conhecer o cão que ficou famoso por ajudar a prender um suspeito que fugia da polícia. E já no próximo bloco, o Parlamento Europeu aprova uma nova lei sobre direitos autorais. O Mundo Meio-Dia volta em instantes. Os 2 russos apontados como suspeitos no caso do envenenamento de um ex-espião do país, no Reino Unido, deram uma entrevista pela primeira vez. Eles disseram que estavam na cidade como turistas e que não são agentes da inteligência russa, como o governo britânico afirmou. Os russos também negaram qualquer relação com o veneno encontrado no local. Sergei Skripal e a filha foram envenenados em abril, mas conseguiram sobreviver. Skripal foi coronel do Serviço Secreto Militar Russo, mas acabou condenado por traição, por vender informações ao Reino Unido. A Rússia nega envolvimento no crime.
O fim de um drama na Colômbia. A guerrilha ELN libertou 6 reféns no país. A libertação é uma das exigências do governo para retomar os diálogos de paz. Trata-se de 3 policiais, um soldado e 2 civis sequestrados pela guerrilha em 3 de agosto. Para retomar o diálogo, o governo exige também que o grupo guerrilheiro liberte todas as pessoas em seu poder e que suspenda todas as atividades que considera criminosas. A ONU fez um alerta sobre as catastróficas condições de vida dos palestinos na faixa de Gaza, em contraste com a riqueza ao redor da região. A Conferência das Nações Unidas afirmou que a capacidade produtiva de Gaza foi resgatada por grandes operações militares. A organização considera que, se fossem retiradas as restrições israelenses ao comércio e ao investimento palestino, a economia do território poderia crescer até 10%. A Apple revelou nesta quarta-feira versões atualizadas de seus iPhones. Nos Estados Unidos, o iPhone XS vai custar $999. Já o XS Max, aparelho com a maior tela já criada pela companhia, será vendido por $1.099. A pré-venda internacional começa no dia 19 de outubro. Os preços e datas para a chegada dos aparelhos no Brasil ainda não foram revelados. E falando em tecnologia, o Parlamento Europeu aprovou uma nova lei de direitos autorais. A medida prevê que artistas e veículos jornalísticos recebam por conteúdos compartilhados na internet. O texto é aprovado. Os deputados europeus aprovaram a lei por 438 votos a favor e 226 contra. Na prática, a decisão do parlamento pode forçar os gigantes da internet, como Google e Facebook, a dividir os lucros com as empresas de mídia pelo uso de conteúdo jornalístico. Artistas também podem ganhar mais pela reprodução de suas obras. O ex-Beatle Paul McCartney enviou uma carta aberta pedindo apoio à reforma para o que chamou de uma internet justa e sustentável. A medida é apoiada aqui na Europa, principalmente por estudiosos, educadores, escritores e empresas de audiovisual. Um dos artigos da lei prevê que empresas como Google, Facebook, Instagram e YouTube criem filtros para bloquear qualquer publicação que viole os direitos autorais. Os 28 países da União Europeia ainda precisam assinar a nova legislação antes que ela seja regulamentada. Mas o presidente francês Emmanuel Macron já declarou que esse é um grande avanço para a Europa. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai conhecer o cachorro que ficou famoso por ajudar a prender um suspeito que fugia da polícia. A gente volta já já, 12h22. E a gente volta para ver a movimentação pelo mundo nesta quinta-feira. As imagens são do serviço de streaming EarthCam e nós vamos começar na Costa Rica, com imagens do Observatório de la Fortuna, de onde é possível ver o vulcão Arenal. Por lá, agora são 9h28, temperatura de 24 graus. E a gente segue para os Estados Unidos com imagens de St. Paul, em Minnesota. Por lá, agora são 10h28 da manhã, temperatura de 23 graus. E para encerrar, vamos para o Caribe, com imagens das Ilhas Bermudas. Dia bonito como sempre, agora 12h28, temperatura de 29 graus. Olha, que os cachorros são os melhores amigos do homem, ninguém tem dúvida. Agora, nos Estados Unidos, um cão ficou famoso por perseguir e ajudar a prender um suspeito que fugia da polícia. A viatura para e o policial pede que o cachorro vá atrás do suspeito. O homem tinha abandonado o veículo e estava fugindo da polícia. Com uma câmera presa ao corpo, o agente grava toda a cena. O cão alcança o suspeito e consegue detê-lo, mordendo até o policial chegar e algemá-lo. O homem foi preso acusado de roubo e abuso de menores. Ele também dirigia com a habilitação vencida. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e o cachorro elogiado pelo ato heróico. Olha, a mordida ali deve ter doído, hein? Bom que aprende a não cometer crimes novamente, né? Parabéns mais uma vez para o cachorro aí que ajudou a polícia.
E essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui. Uma ótima tarde para você e, claro, amanhã, sexta-feira, a gente volta a se encontrar. Até lá.